Nossa aula hoje é continuação da parte de indução eletromagnética. Então aqui, ó, supondo um ímã próximo a um circuito elétrico, onde ocorreu uma variação no fluxo magnético de 1,2 Weber. Então aqui é o seguinte, ó, o cálculo da força eletromotriz é a variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Nesse caso aqui, a variação foi de quanto? De 1,2 para 4,6. Então, eu pego 4,6 menos 1,2. Claro que tinha potência de 10 na menos 2. Pode fazer isso aqui, ó, pegar só o número sem a potência, menos aqui. Se for iguais aqui, ó. Aí eu coloco em evidência. Em um intervalo de tempo de 0,1. Esse zero não tem valor nenhum. Então aqui, ó, 4,6 menos 1,2 dá 3,4 dividido por 0,1. Dividido por 0,1 é 34, 10 na menos 2. A unidade aqui, ó, é volts. Força eletromotriz é a mesma coisa que diferença de potencial. Então é o seguinte, ó, variando o fluxo magnético, cria o quê? Uma diferença de potencial. E se tem diferença de potencial, é porque também cria uma corrente elétrica, chamada corrente elétrica induzida. A corrente elétrica é a mesma coisa que o que? A diferença de potencial, né? Dividido pelo valor da resistência, que nesse caso é 2, a resistência do circuito, ele deu aqui, ó, resistência do circuito é 2. Então a corrente é 17 vezes 10 na menos 2. Se quiser aqui, ó, você pode fazer 1,7 e aí colocar menos uma aqui, ó. Coloquei a vírgula aqui, somei mais uma aqui, deu menos um aqui. E também pode ser feito isso aqui também, ó. Colocar 3,4, 10 na menos 1 volt, ok? Então é o seguinte, a indução eletromagnética, só para lembrar o que é a indução eletromagnética, foi o Faraday que descobriu. O que ele descobriu? Variando o campo magnético, ou variando o fluxo do campo magnético próximo a um circuito, cria uma corrente elétrica induzida. Ou você pode dizer corrente elétrica induzida ou força eletromotriz, né? Que a força eletromotriz é uma DDP. Se cria uma DDP, é óbvio que cria uma corrente elétrica, né? Então aqui um exemplo envolvendo variação de fluxo, calculando a DDP e a corrente elétrica, né? Tem um outro problema clássico que vamos ver aqui, ó. Aparece com muita frequência, que é considere uma barra metálica exemplo 2. Considere uma barra metálica de 10 centímetros
Então aqui mostra o seguinte, ó, o campo magnético entrando, tá aqui. Aqui mostra dois trilhos aqui paralelos, e aqui está a barra metálica que desloca assim, ó, em contato com o trilho. Ele vai aqui, ó. E tem ele quer saber a força eletromotriz. Então tem uma forma que temos que saber. A força eletromotriz é sempre dada, nesse caso, por B leve. Então a força eletromotriz é B leve. Não esquece que essa força eletromotriz é sempre o quê? Uma diferença de potencial medido em volts. O que é o B? É o campo magnético, que nesse caso o campo magnético vale 100 Tesla. Eu copiei de lá, ó, campo magnético ele deu lá. Pode até fazer isso aqui para não se perder, ó. Campo magnético 100 Tesla, velocidade lá, ó, 36 km por hora. Tem que dividir por 3,6 para passar para metros por segundo. Comprimento do condutor 10 centímetros. Divide por 100 para passar para metros. Então é só colocar aqui, ó, comprimento do condutor, que é esse comprimento aqui, ó, 10 centímetros, passando para metros, 0,1. A velocidade que desloca é 10 metros por segundo. Então multiplicando aqui, ó, isso dá 100 volts. Isso é a força eletromotriz, a diferença de potencial nas extremidades da barra aqui, ó. Então ela desloca assim, ó. Quando você tem a diferença de potencial, você tem como achar a corrente elétrica, né? Em qualquer circuito, fazendo o que? A DDP dividido pela resistência, que é 100 dividido por 5 aqui, ó, que é a resistência da barra. Então vai formar uma corrente elétrica induzida de 20 amperes. A corrente vai passar aqui no resistor aqui, ó. Entendeu? Forma um circuito aqui, ó. Barra metálica desliza aqui, ok? Então esse é um problema clássico que aparece, você tem que identificar ele, né? Isso que aparece claro assim, ó, considera uma barra metálica, né? Deslocando com uma velocidade no campo magnético. E a figura é essa aqui, ó. Então qual é a fórmula? B leve. B leve tu usa para quê? Para achar a DDP, a força eletromotriz, os volts. Se pedir corrente elétrica, é claro que ele vai dar uma resistência. Então é só fazer a divisão ali, ó, né? Isso aqui vem da lei de com aquela URI, ok?